Graça e paz, meus queridos. Reitero aqui a nossa alegria de ter os irmãos aqui conosco nesse momento tão especial e tão significativo para a IBRC. Um ano de plantação que o Senhor assim permitiu. Nós vimos muitas coisas ontem e hoje nós vamos enfatizar em um ponto que nós percebemos que aqui também em Ceilândia houve um certo espanto de muitas pessoas. Porque assim como nós somos batistas e nós cremos na palavra de Deus, significa que nós também cremos na eficácia da palavra de Deus no aconselhamento bíblico. E isso pode ser algo novo para muitas pessoas ou até algo estranho. Então, como sempre, nós temos um desafio para as crianças. As pranchetas vão ser distribuídas. Hoje a gente vai dar um intervalo na série de exposição em Marcos, que nós temos feito. Nós não vamos falar hoje sobre Marcos, vamos continuar no próximo domingo. Hoje nós vamos nos concentrar em Hebreus, capítulo 4, verso de 12 a 16. Embora o aconselhamento bíblico seja o ideal para todos nós, muitos ainda fogem do aconselhamento bíblico. O texto de hoje pode nos ajudar a entender isso e como podemos evitar fugir do aconselhamento bíblico, que é tão importante para as nossas vidas. As crianças que estão recebendo as planchetas aí e as crianças que estão online, o desafio é o seguinte: desenhe um mar agitado. Desenhe um mar agitado, porque lá na frente, lá no decorrer da mensagem, eu vou precisar desse desenho. Tá bom? Então, quero contar com a ajuda de vocês. Desenhe um mar agitado. E, quando vocês chegarem em casa, o papai e a mamãe de vocês podem usar esse desenho para explicar a mensagem de uma maneira mais entendível. Todos acharam? Hebreus capítulo 4, verso de 12 a 16. Diz assim a palavra de Deus: Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto ou nu e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou aos céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos. Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Amém? Vamos orar? Pai, te louvo por esse momento de estarmos aqui, Senhor, reunidos diante da Tua palavra. Eu te peço nessa hora que o Senhor trabalhe em nossos corações. Espírito Santo de Deus, o Senhor tem liberdade para agir no nosso meio, para que possamos compreender a Tua palavra e sairmos daqui, Senhor, convictos que o Senhor está no controle de todas as coisas. É isso que eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a palavra de Deus, geralmente, ela não vai falar aquilo que nós desejamos ouvir. Ela vai falar aquilo que nós precisamos ouvir. E muitas vezes nós não sabemos o que nós precisamos.
E é por isso que muitas vezes a gente foge dela. Porque em Hebreus aqui, capítulo 12, o capítulo 4, verso 12, a gente vê que a palavra de Deus, ela nos expõe. Ela expõe a nossa vida, expõe os nossos desejos. 1 Pedro, capítulo 1, verso 23 diz: Vocês foram regenerados, não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus, viva e permanente. Ou seja, aqueles que são crentes, quando estão sendo confrontados com a palavra de Deus, é exposto se realmente nós estamos na fé ou não. Começa por aí. Porque se nós estamos na fé, se nós realmente fomos regenerados pela palavra, nós não podemos rejeitá-la. Porque foi ela que nos criou, foi ela que nos transformou, foi ela que nos fez receber a fé justificadora, a fé para crer em Jesus. Foi a própria palavra de Deus. Então ele fala aqui, pois a palavra de Deus é viva e eficaz. Abre em Jeremias, capítulo 23, verso 29, por favor. Jeremias, capítulo 23, verso 29 diz: O próprio Deus fala: Não é a minha palavra como fogo? Pergunta o Senhor. E como um martelo que despedaça a rocha? Ora, Deus estava falando com Jeremias que a palavra dele purifica os nossos corações e despedaça a dureza do nosso coração. A palavra de Deus ela é eficaz porque ela tem esse poder de purificar e despedaçar todo tipo de dureza. E às vezes são durezas que a gente não enxerga. A gente não consegue perceber o quanto nosso coração está duro. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 13, diz o seguinte: Também agradecemos a Deus sem cessar o fato de que, ao receberem de nossa parte a palavra de Deus, vocês a aceitaram não como palavra de homens, mas conforme ela verdadeiramente é, como palavra de Deus, que atua com eficácia em vocês, os que creem. Ora, meus irmãos, o que Paulo está ensinando aqui é que quando a gente vai aconselhar alguém com a palavra de Deus, não está em jogo a nossa experiência pessoal, profissional ou acadêmica. O que está em jogo aqui é a nossa experiência com Deus. Porque se nós temos experiência com Deus, se nós nascemos de novo, quando nós estivermos comunicando a palavra de Deus, as pessoas vão esperar ouvir Deus falando através de nós, através da palavra dele. Porque o crente, quando conhece Jesus, ele conhece a voz do seu pastor. Jesus falou que as ovelhas ouvirão a voz do pastor, reconhecerão. Então, no aconselhamento bíblico, quando a gente vai aconselhar, a gente tem que levar a palavra de Deus para aconselhar o coração. Em primeiro lugar, é o coração da pessoa. E se a pessoa conhece Jesus, ela vai reconhecer que o que estamos falando vem de Deus. É como se a pessoa estivesse ouvindo o próprio Deus falando, o próprio Deus se manifestando, o próprio Deus trabalhando. É isso que Paulo está falando, que quando ele foi pregar lá, eles receberam a palavra não como palavra de homens, mas como palavra de Deus. Porque só quem nasceu de novo pode reconhecer a voz do pastor. Só quem nasceu de novo. E a palavra de Deus ainda fala que ela é afiada. Irmãos, abrem Isaías 49, verso 2. O profeta Isaías tem muito a nos ensinar sobre isso. Porque Hebreus diz o seguinte: Pois a palavra de Deus é viva e eficaz e mais afiada do que qualquer espada de dois gumes. Isaías 49, verso 2, nos ajuda a entender isso. Ele fez da minha boca uma espada afiada.
Na sombra de sua mão, ele me escondeu. Ele me tornou uma flecha polida e escondeu-me na sua aljava. A pregação da sua palavra penetra como uma flecha polida e uma espada afiada. Ele nos faz pregadores da sua palavra penetrante. Por isso que muitas vezes as pessoas, quando vão para o aconselhamento bíblico, e a pessoa que está falando a palavra de Deus não fala do evangelho, mas fala da sua própria palavra, não tem como Deus penetrar no coração de ninguém assim. Porque é a palavra que penetra. Você sabe o que é uma espada de dois gumes? Já parou para pensar o que é uma espada de dois gumes? Uma espada de dois gumes é uma espada que corta tanto na entrada como na saída. A Bíblia está falando que a palavra de Deus é mais afiada do que uma espada de dois gumes. Quando a palavra de Deus penetra no nosso coração, o resultado vem de acordo com aquilo que o Espírito Santo quer trabalhar em nós. A palavra de Deus nunca volta vazia. Assim como ela penetra, ela volta com o resultado que ela deseja. A questão é, será que nós estamos buscando a palavra de Deus para penetrar no nosso coração e trazer para fora aquilo que precisamos? Trazer para fora, mostrar, nos expor, mostrar quem nós somos, onde está o nosso pecado, onde está a nossa insatisfação, onde está a negação da nossa vida. A palavra de Deus precisa entrar, penetrar, para que ela exponha, ponha para fora. Por isso que ela é muito mais afiada, porque ela penetra no coração. Você pode ter qualquer espada nesse mundo afiada. Ela pode cortar o teu braço, o teu corpo, a tua cabeça, o teu coração, mas ela não consegue ir no fundo da tua alma. Não consegue ir no fundo da nossa alma. Porque só a palavra de Deus tem esse poder. Só a palavra de Deus tem esse poder de penetrar. E ainda fala o seguinte, no verso 12: ela penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas. Essa ilustração que o apóstolo Paulo está falando aqui é dizendo o seguinte, que a penetração da palavra de Deus, em primeiro lugar, é na alma, é espiritual. Muitas vezes, quando a gente vai aconselhar, as pessoas não vão sair pulando de alegria. E às vezes nem sentem alguma coisa. Mas a palavra de Deus já foi lá trabalhar. É espiritual. Eu não preciso estar sentindo arrepios para ter certeza de que Deus está trabalhando em nosso coração. E ele fala, ela julga os pensamentos e intenções do coração. E aqui é um ponto principal. Porque é chato ser julgado. Quem gosta de ser julgado? Ninguém gosta. Mas o julgamento de Deus, ele é perfeito. Ele não é condicionado ao que nós somos. Ele não é condicionado onde nós moramos. Ele não é condicionado àquilo que nós fazemos ou deixamos de fazer. É um julgamento baseado na santidade de Deus, na justiça de Cristo. Então, é um julgamento perfeito. É um julgamento sem mácula. 1 Coríntios, capítulo 14, versos de 24 a 25, se vocês puderem abrir. 1 Coríntios, capítulo 14, versos de 24 a 25. Se puder, marque esse texto. O apóstolo Paulo ensinando aos coríntios. Mas se entrar algum descrente ou não instruído, quando todos estiverem profetizando, ele por todos será convencido de que é pecador e por todos será julgado.
e os segredos do seu coração serão expostos. Assim ele se prostrará, rosto em terra, e adorará a Deus, exclamando: Deus realmente está entre vocês. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui para nós é o seguinte: que quando nós pregamos a palavra de Deus, quando nós pregamos o evangelho, nós estamos profetizando, estamos sendo como profetas do Senhor, trazendo para o povo o que Deus quer que a gente fale através da sua palavra. Ele não está falando que nós somos profetas no sentido de criar novas revelações. Não. Ele está falando que se entrar um descrente aqui nesta igreja e ouvir a palavra de Deus, o evangelho, essa pessoa vai se convencer que ela é pecadora e que ela precisa se arrepender dos seus pecados. Vai reconhecer que Deus é maravilhoso. Porque Paulo estava repreendendo os coríntios que estavam falando em outras línguas, que as pessoas não entendiam o evangelho, ao invés de falarem na língua daqueles que estão lá, para que eles entendam. O evangelho é a língua que nós precisamos falar igualmente. A igreja do Senhor tem uma só língua, o evangelho de Cristo Jesus. Por isso que a gente não pode andar dividido. Uma parte da igreja crê que o evangelho tem poder e a outra parte não crê. Isso é divisão. Nós precisamos crer que o evangelho tem poder. E se cada um aqui falar do evangelho nas conversas, nos cultos, para um descrente, ele vai ver que ele é pecador, porque é o evangelho que vai sair da nossa boca. E é isso que nós precisamos. A pregação da palavra, ela é eficaz porque julga os segredos do nosso coração, expondo nossos pecados ocultos. Só assim podemos ser conduzidos ao arrependimento e à adoração a Deus. Quando nós somos expostos, quando o nosso coração está aberto diante de Deus, quando nós reconhecemos que nós somos. E só a palavra de Deus tem esse poder. Esse julgamento acontece porque o próprio Deus age através da sua palavra. O Espírito Santo de Deus age através da palavra que nós ouvimos, através da palavra que nós lemos. Muitas vezes a gente para orar a Deus e não quer ouvir a resposta dele. A gente não lê a palavra. A gente não ouve pregação. A gente não quer saber de congregar. E como é que vai ouvir a resposta de Deus? Deus não existe porque Ele não me ouve. Quem disse que Ele não está te ouvindo? É você que não está ouvindo Ele. Não está parando para abrir a palavra e lê-la, para ouvir a voz de Deus, o que Deus quer de nós. Um certo pregador uma vez disse o seguinte, que se a gente quer ouvir a voz de Deus audível, é só ler a palavra de Deus em voz alta. E a gente vai ouvir. Então chegamos no verso 13. E ele fala: nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. 2 Crônicas, capítulo 16, verso 9, diz o seguinte: pois os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra para fortalecer aqueles que se dedicam totalmente a Ele, de coração. Nisso você cometeu uma loucura. De agora em diante terá que enfrentar guerras. É Deus falando com um certo cidadão ali em 2 Crônicas, capítulo 16, verso 9. Deus fortalece o nosso coração. Ele está vendo aqueles que dedicam todo o seu ser, todo o seu coração para servir ao Senhor, mas mesmo assim passa por dificuldade. Mas Ele está olhando. Então Ele fortalece através da sua palavra. Quando nós lemos a palavra de Deus, nós encontramos fortalecimento. E Deus fortalece aqueles que se dedicam ao Senhor. Mas aqueles que não se dedicam de coração ao Senhor, a palavra de Deus fala, nisso você cometeu uma loucura.
Você tem dedicado a sua vida de todo o coração ao Senhor? Tem pessoas que se dedicam mais ao trabalho do que à igreja. São mais comprometidos com as coisas do mundo do que com a igreja. Como está o nosso coração? Como é que nós esperamos ser fortalecidos por Deus se nós não estamos nos dedicando a Ele? E ele fala: pois os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra, para fortalecer aqueles que lhe dedicam totalmente o coração. Em Jó, capítulo 34, verso 21, diz: pois Deus vê o caminho dos homens, Ele enxerga cada um dos seus passos. Deus vê os caminhos do nosso coração. Ninguém está vendo o que está no meu, no teu coração, ou através dessa câmera, quem está assistindo. Mas Deus vê, e ao mesmo tempo, passado, presente e futuro. Ele vê os caminhos. Nós estamos caminhando no Evangelho ou estamos caminhando nos pecados do nosso coração? Ele vê tudo isso. Salmo 33, versos de 13 a 15. Dos céus olha o Senhor e vê toda a humanidade. Do seu trono ele observa todos os habitantes da terra. Ele que forma o coração de todos. Ele forma o coração de todos e conhece tudo o que fazem. Tudo o que fazem. Ora, se ele é o Criador, é muita ingenuidade nossa achar que ele não sabe o que nós estamos fazendo com aquilo que ele criou. O nosso coração, a nossa alma, a nossa vida, ele criou. E ele sabe o que nós estamos fazendo com ela. Ele sabe o que nós estamos fazendo no dia a dia com a nossa própria vida. Ele sabe disso, ele acabou de falar aqui. Deus enxerga até o que está acontecendo no inferno com aqueles que negaram a sua palavra. Jó capítulo 26, verso 6 fala: nu está o Seol diante de Deus. O inferno não está encoberto diante dos olhos de Deus. E nada encobre a destruição. Nada pode se esconder de Deus. Aqueles que negaram Jesus estão já sofrendo no inferno e ele consegue ver o que está acontecendo lá. Assim como ele consegue ver o que está acontecendo aqui. Assim como ele consegue ver o que vai acontecer. Porque ele é soberano. Ele é o nosso Deus. Então, até o verso 13, a palavra de Deus nos mostra quem nós somos e que nós não podemos fugir de Deus. Então, o aconselhamento bíblico, em um certo sentido, ele tem o objetivo de mostrar o nosso lugar. Nós somos criaturas. Nós não somos o Criador. Nós não somos superior a Deus. E a partir desse momento que nós reconhecemos que nós somos pecadores e que precisamos de Deus, agora no verso 14, você encontra o consolo, porque Jesus ele é o único intercessor entre nós e Deus. Se não fosse Jesus Cristo, nós estaríamos condenados. Porque a palavra de Deus expõe a necessidade de sermos condenados. Nenhum de nós aqui vai passar pelo crivo da palavra totalmente santos. Nós somos pecadores, merecedores do inferno. Mas o escritor de Hebreus, ele quer nos mostrar que a palavra expõe o que nós precisamos. E nós precisamos de Jesus Cristo. O nosso único mediador e intercessor. Nós precisamos de Jesus. Então, no verso 14, ele fala que nós temos um sumo sacerdote que está nos céus. Jesus ressuscitou. Ele é poderoso, ele voltou para junto do Pai, porque Jesus é Deus. Totalmente Deus, totalmente humano, porém sem pecado. Então, ele passou por lutas sem pecado.
Ele não tinha pecado, ele passou por sofrimento. Você acha que eu e você não vamos passar por sofrimento se somos pecadores? Ele que não foi pecador sofreu. Imagina nós, as guerras que acontecem dentro do nosso coração, as guerras que acontecem na nossa mente, nos nossos sentimentos. E ele fala no verso 15: Ele é o sumo sacerdote que se compadece das nossas fraquezas. Nós temos para quem pedir ajuda. Nós temos para quem pedir auxílio. Nós que cremos em Jesus Cristo, nós temos para quem pedir. E o verso 16 fala: graciosamente, Ele tem misericórdia de nós. Então, muitas vezes, as nossas dificuldades é porque a gente para de olhar para Cristo e passa a olhar para outro lugar. E quando a gente olha para outro lugar, o nosso coração vai nessa direção. E quando o nosso coração vai nessa direção, nós ficamos atordoados, em conflitos. Então a palavra de Deus no aconselhamento bíblico nos traz de volta para a realidade e mostra a nossa necessidade do Salvador. Jesus morreu na cruz de uma maneira tremenda e maravilhosa, porque ele morreu no lugar dos inimigos dele. Ele não morreu no lugar dos brothers, dos amigos, dos irmãos, nada disso. Ele morreu no lugar de pessoas que não mereciam a sua morte, para que pela fé nele nós tenhamos uma vida que nós não merecemos, a vida com Deus e para sempre. E aqui, crianças, eu vou precisar do desenho de vocês. Já conseguiram desenhar? O mar agitado? E o mar é pequeno ou grande? Levanta aí os desenhos aí. Tá bem agitado, né? Olha aí. Eu não sei se vocês já navegaram no mar agitado, mas é uma experiência bem, bem interessante. Dá medo. Lá no Pará é normal você pegar um barco, um navio. Aqui já não é tanto. Então, assim, é você se sentir totalmente nas mãos de Deus, no mar agitado. Crianças, esse mar agitado representa o nosso coração em conflitos, por ter sido exposto à palavra de Deus. Então, esse mar agitado mostra o nosso coração quando ele fica exposto à palavra de Deus. Ele fica agitado. Começa a ver que precisa do Salvador e que, se não se arrepender dos seus pecados, não vai encontrar a paz e a alegria que Jesus promete. A misericórdia do Senhor. Às vezes a gente não consegue dormir direito, às vezes a gente não consegue pensar direito, porque o nosso coração não está centrado no Salvador. Nós precisamos do Salvador, porque quando nós estamos concentrados em Cristo, o nosso coração é tipo um mar calmo. Aquela agitação já foi. E a gente consegue fazer as coisas, consegue trabalhar, consegue estudar, consegue andar para frente, apesar de tudo estar ruim à nossa volta. Esse é o poder eficaz da palavra de Deus no aconselhamento bíblico. E aqui no texto nós temos uma doutrina. A doutrina é que o nosso Jesus é o único mediador. Essa doutrina descreve como o Filho de Deus tomou o nosso lugar para pagar o preço pelos nossos pecados. Ele obteve o perdão e vida para nós. E agora intercede junto de nós. Agora ele está conosco. Ele intercede por nós. Ele é o nosso Deus. Ele é um Deus presente. Ele é um Deus presente. Nós, crentes em Cristo Jesus, nós pedimos somente para Jesus e em nome de Jesus auxílio e socorro. Nós não vamos pedir para santos, para imagens,
para o Papa, nada disso. Porque o Papa não tem essa autoridade. Maria não tem essas autoridades. Os outros santos que os católicos adoram não têm essa autoridade de interceder por nós. Ninguém tem. Eu me lembro da minha família um tempo atrás. Eles ainda são católicos, mas eram bem mais católicos. Às vezes colocava a imagem do santo de cabeça para baixo para forçar a atender um pedido. Você pode colocar de cabeça para baixo, pode vendar uma imagem, pode até afogar a imagem, pode fazer o que quiser. Essa imagem não tem poder como o nosso Deus tem poder. Só Jesus tem o poder de interceder por mim e por você. Só Ele tem. Então, todas essas coisas de pedir para a imagem, orar o terço, tudo isso são tolices por falta do Evangelho. Então, o Evangelho nos revela a verdade, que a palavra de Deus ela é eficaz, ela é penetrante. Você não conhece a Deus? Talvez você esteja aqui e não conheça a Deus. Talvez você esteja na internet e não conhece a Deus. Mas você pode dizer, não, mas eu conheço a Deus. Eu sei que Deus existe. Eu sei que Deus é Deus. Então, se você sabe de tudo isso, por que até agora você não se arrependeu dos seus pecados e se submeteu a Jesus Cristo como teu Senhor e Salvador? O que te falta? O que está faltando para você? A palavra de Deus nos diz o que está faltando. Você precisa nascer de novo. Se você não nascer de novo, você pode conhecer teoricamente tudo sobre Jesus. Mas mesmo assim, você vai para o inferno quando você morrer. Há necessidade de se arrepender, de se entregar a Ele. Aqueles que conhecem o Deus verdadeiro crescem no arrependimento de pecados e crescem na dependência de Deus e da sua palavra. Não existe meio termo. E hoje pode ser o teu último dia. Mas se você se arrepender hoje e crer nele, hoje mesmo você será perdoado. Hoje mesmo você vai experimentar a paz e a alegria que só Jesus pode dar. Você que está pela internet, você está longe de mim, mas Deus está aí. E Ele te conhece. Ele sabe muito bem o que você precisa. E a palavra de Deus nos diz que nós precisamos do Salvador. Agora, se você já é crente em Jesus, mas tem andado em caminhos tortos, chegou a hora de caminhar na paz e não mais balançando nos seus pecados. Provérbios 28, 13 diz: quem esconde os seus pecados não prospera, não anda para frente. A prosperidade do crente não é o financeiro. A prosperidade do crente é permanecer na alegria e na paz que Deus nos dá. E não só aqui, mas quando Jesus voltar, na eternidade. Aqueles que passarem para a eternidade, esses são os verdadeiramente prósperos. Porque tem Cristo, o Senhor. Muitas vezes a gente foca no dinheiro como se fosse o nosso Deus. E estamos em pecado quando a gente pensa isso. Precisamos focar em Jesus. Onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. Provérbios 28, 13 ainda diz: mas quem os confessa e o abandona encontra misericórdia. Deus sabe que nós não somos perfeitos. Muitas vezes a gente anda por caminhos ruins. A gente acaba falando coisas que a gente não deveria falar. A gente acaba pensando em coisas que a gente não deveria pensar. A gente até se acorda assustado de um sonho. Você já teve aquele sonho que você odiou tê-lo, mas mesmo assim você teve? Não acontece esse tipo de coisa? Acontece. Mas nós temos um Deus que intercede por nós. Então a gente precisa confessar ao Senhor e pedir perdão e caminhar para frente.
e Ele vai nos restaurar. Ele vai nos restaurar. 1 João 1,9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Ele é misericordioso. Nós cremos na eficácia da palavra de Deus e precisamos confiar na palavra de Deus. Ela nunca volta vazia. Diante disso, quero deixar algumas aplicações aqui. Te convido a abrir Mateus capítulo 14, verso de 28 a 30. A primeira aplicação é que o aconselhamento bíblico purifica nossos pensamentos e intenções do coração. Mateus capítulo 14, versos de 28 a 30, nos conta um episódio interessante. Diz assim a palavra de Deus: Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu Jesus. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Quem não conhece essa história? Do nosso amado apóstolo Pedro. Uma coisa que ele nos ensina aqui é que nós mesmos, às vezes, produzimos as nossas próprias dificuldades. O Senhor disse: vem, Pedro. E ele foi. Em nenhum momento Jesus disse: olha, cuidado aí para você não cair. Ele falou isso para Pedro? Não. Mas Pedro, ao invés de continuar olhando para Cristo, olhou para as dificuldades. Ou melhor, olhou para a sua justiça própria. Será que eu consigo andar? Será que eu sou capaz de andar? Será que eu sou capaz de sair dessa depressão? Será que eu sou capaz de encontrar a alegria novamente? Eu sou tão pecador, eu sou tão miserável, eu mereço o sofrimento que eu estou passando. A gente começa a olhar para nós. E aí, quando vem o aconselhamento bíblico, a gente lembra para quem nós temos que olhar. Foi isso que Pedro fez. Ele olhou para Jesus. Ele reconheceu a sua falha, o seu erro, o seu pecado, e olhou para Cristo e disse: salva-me, Senhor. E o que Jesus fez? O salvou. O tirou daquele afogamento. O restaurou de novo para cima da água, onde antes ele tinha duvidado que poderia andar. Muitas vezes cometemos o mesmo erro quando decidimos olhar para os nossos problemas ao invés de ouvirmos a palavra de Deus. O coração pode nos enganar, mas pela palavra tudo é exposto. Então, quando nós somos expostos diante da palavra de Deus, nós podemos dizer: Senhor, salva-me. Salva-me dessa depressão. Salva-me desses pensamentos, desses desejos que não são teus. Salva-me das ideias que penetram no meu coração, que tentam me manipular, que tentam tirar a minha esperança. Salva-me. Salva-me dos pensamentos e intenções pecaminosas. Às vezes, de trair alguém. Às vezes, pensamentos que a gente nem imagina. Te convido a abrir Isaías 53, verso 5. A próxima aplicação é que o aconselhamento bíblico nos ajuda a lidar com os pensamentos e sentimentos indesejados.
Uma vez, um pregador muito conhecido de todos, o Paul Washer, falou o seguinte, que se a gente fosse colocar num pendrive todos os nossos pensamentos, nós teríamos vergonha de expô-lo no telão. Todos eles, sem filtro. Na internet você pode colocar um filtro. Você pode escolher o que você quiser colocar. Mas se você colocasse num pendrive tudo o que você pensa e sente, nenhum de nós aqui teria a coragem de expor isso aqui no telão. Nenhum de nós. Ninguém aqui estaria à vontade em mostrar para todo mundo todos os pensamentos que nós tivemos hoje, ou durante a semana, ou durante o ano, ou durante toda a nossa vida. Ah, mas isso, pastor, já passou. Tá, já passou, então vamos ver? Ninguém estaria à vontade. Nenhum de nós. Isso mostra o quanto nós necessitamos de um Salvador. Nós estávamos ontem assistindo um caso muito complicado de uma jovem, eu acho que era uma adolescente, um episódio que passou num programa desses streams reformados aí. E essa jovem, apesar de você olhar para ela e ver ela assim, nossa, ela é bonita, ela é bem arrumada, ela parece que tem uma boa condição de vida, ela parece uma pessoa perfeita, mas ela estava sendo aconselhada por um problema muito sério, um problema que atinge muitas pessoas. Ela estava sendo aconselhada para ser liberta da sua automutilação. Ela estava sendo trabalhada ali com o aconselhamento bíblico. E no caso dela, que pode ser o caso de muitos, ela se achava imerecedora das coisas. E quando alguém falava alguma coisa ruim para ela, ou alguma coisa que desagradasse ela, ela achava que ela precisava ser punida por isso. E ela se punia se automutilando. E se a pessoa continuar nesse processo, isso não vai terminar bem. Mas ela foi sábia, porque ela buscou o aconselhamento bíblico. E aqui em Isaías 53, verso 5, a gente pode encontrar a paz e o alívio que ela encontrou, pelo menos assim eu espero que ela tenha encontrado. Isaías 53, verso 5 diz: Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões. Ele foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Irmãos, Cristo já sofreu a punição que nós merecíamos. Então, essa ideia mentirosa, pecadora, que o nosso coração produz em nós, não, você precisa ser punido pelas suas imperfeições. E a sua punição é essa, se automutilar. Isso é mentira do nosso coração. Quando a gente vem na palavra de Deus, a gente descobre que Jesus já foi punido pelo que nós merecemos, para que nós possamos ter a alegria e a paz que esse mundo não pode dar. Cristo Jesus é o nosso Salvador. Toda punição que nós merecemos, Ele levou sobre si. Ele levou sobre si. E é por isso que a pregação do Evangelho traz esperança. Traz esperança. Porque se alguém levou a punição que eu mereço, então eu não preciso mais me punir. Acabou. Não faz sentido a automutilação quando nós cremos que Jesus já foi punido em nosso lugar.
Aqui no caso dela foi a automutilação. Mas talvez você esteja achando que você também merece algum tipo de punição, porque você errou. Nós somos pecadores, nós erramos. Nós não somos perfeitos. Existem erros que têm efeitos gigantescos na nossa vida. Mas o nosso Deus é maior do que qualquer erro, do que qualquer consequência, do que qualquer pecado. O seu perdão destrói toda a nossa culpa, porque ele levou sobre si os nossos pecados. Ele levou sobre si a nossa culpa. Quando nós estamos satisfeitos em Deus, nós encontramos esperança. Hebreus capítulo 4, do verso de 14 a 16, está escrito: pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Queridos, quando nós entendemos que as consequências da nossa vida é por causa dos pecados, nós temos para onde correr. Cristo Jesus. Quando a gente não enxerga a natureza do nosso pecado, que nós somos pecadores, nós ficamos sem esperança. Porque a gente vai buscar solução em outros lugares, em outras pessoas, e vamos ficar frustrados. Salmo 43, verso 5 diz: por que você está abatida, ó minha alma? A palavra de Deus nos orienta a pregarmos para nós mesmos. Às vezes, talvez você esteja insatisfeito com a sua sexualidade, com o seu gênero. Você acha que a sua insatisfação é porque você está no gênero errado. Quando você vem para a palavra de Deus e ouve a palavra de Deus nos fala o seguinte: por que você está abatido? Por que você está pensando isso de você? Eu construí o teu coração, eu formei o teu coração, eu conheço o que tu fazes, eu sou um Deus presente. Por que tu procuras soluções onde eu não estou? Procure a solução em mim, assim diz o Senhor, na sua palavra. O salmista fala: por que você está abatido, ó minha alma? Por que se perturba dentro de mim? Por que nós estamos, às vezes, tão perturbados? A gente procura muitas soluções paliativas, quando nós precisamos procurar a primeira solução mais eficaz. Direcionar o nosso coração a Deus. Deus não quer que o nosso coração esteja perturbado. Ele quer que o nosso coração seja como um mar tranquilo, onde você pode olhar o horizonte em paz. É como se o mar fosse um tapete firme e constante, e não um tapete cheio de ondulações. Deus quer que nós olhemos para Ele. Então, o salmista, no verso 43, ou no capítulo 43, verso 5, ele diz: espera em Deus. Ele está falando com a alma dele. Espera em Deus. Espera em Deus. Pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Espera no Senhor. A gente não vai perder nada por esperar no Senhor. Nós não vamos perder nada. Nós não vamos perder dinheiro, não vamos perder tempo e não vamos perder nenhuma oportunidade se nós esperarmos no Senhor. Precisamos esperar nele. E por fim, a última aplicação. O aconselhamento bíblico nos dá esperança de mudança, irmãos. Esperança. Você sabe qual é a diferença entre problema e pecado? Você sabe qual é essa diferença? Porque quando nós temos um problema, a gente
vai levando do jeito que a gente pode. A gente não tem a urgência de resolvê-lo. Por exemplo, eu tenho um problema de vista. Então, a minha solução foi o quê? O óculos. Mas se eu tiver com dificuldades financeiras de fazer um óculos, eu vou levando esse problema do jeito que dá, até conseguir. Resolve uma situação paliativa aqui, situação paliativa acolá, a gente vai resolvendo, não vai? Quando falta alguma coisa, a gente tem algum problema, a gente vai resolvendo. Por exemplo, você está com uma dor de cabeça, você está com um problema. Você tem um remédio para tomar? Não, não tem. Você vai ter que esperar o momento certo de ir na farmácia para tomar. Não é assim que acontece? Então, o problema, geralmente, ele não tem a urgência de conserto, porque você vai ter que lidar com aquele problema diariamente. Agora, o pecado, quando nós reconhecemos as nossas atitudes como pecaminosas, a palavra de Deus nos fala que nós precisamos nos arrepender e crer. E quando nós nos arrependemos, nós somos restaurados, nós temos esperança de mudança. Nós temos esperança de mudança. Nós temos a esperança de sermos diferentes. Quando alguém não conhece Jesus, vive na vida do jeito que quer, achando que é dono da sua vida, mas na verdade é escravo do pecado. Quando entra na igreja, descobre o seguinte, que aquela vida não pode mais ter. Pornografia não é um problema. Pornografia é um pecado. E quando nós reconhecemos que é pecado e nos arrependemos e deixamos, a nossa vida muda. Nós temos a esperança de uma vida melhor. Nós temos a esperança de uma vida diferente. Ou quando você é casado e tem um problema no casamento, e você encara o seu pecado apenas como um problema e não como um pecado, você não tem esperança de mudança. Você acha que a vida tem que ser desse jeito. É um problema, é normal, pastor. Qual é o casamento que não passa por dificuldade? Todo casamento passa por dificuldade. Mas geralmente são dificuldades geradas por pecado. Nós temos dificuldade de nos relacionar, irmãos. Se você quer intensificar a sua santificação, case. Porque você vai estar diariamente com um pecador ou uma pecadora do seu lado. E você vai ter que aprender a desenvolver os dons do Espírito Santo de uma maneira mais intensa. O perdão, a misericórdia, o amor, a sabedoria, a fé. Vai ter que aprender. Porque se não entender que nós somos pecadores e que nós precisamos de um Salvador, não tem casamento que resista. Não vai resistir. Porque a gente vai achar que o problema é a pessoa. Então é melhor divorciar e mudar de pessoa, que aí o problema resolve. Aí vai ter os mesmos problemas. Porque na verdade não é um problema. Na verdade, são as consequências da nossa natureza pecadora. Quando dois pecadores dizem sim, se o evangelho não estiver no meio, a situação se torna complicada. Muito complicada. Então nós precisamos do evangelho. Nós precisamos do Salvador. Nós precisamos do nosso Senhor. Então, a palavra de Deus, ela é eficaz no aconselhamento bíblico para mudar a nossa vida e nos dar esperança. Essa igreja é uma igreja batista reformada. Nós prezamos pelo aconselhamento bíblico e o praticamos. A palavra de Deus é eficaz. Há solução para a nossa vida. Eu não sei o problema que você está passando, seja pela internet ou aqui, mas Jesus é a solução. O Senhor está de olho em todos nós. Ouça a palavra de Deus. Pare de rejeitar o aconselhamento bíblico. Pare de rejeitar a palavra de Deus. Deus tem poder para te perdoar, para te santificar, para mudar a tua vida e te dar uma alegria que a internet, as redes sociais, o celular ou qualquer outra coisa desse mundo não pode nos dar. Esse é o Deus que nós pregamos.
Esse é o Deus que nós adoramos. E esse é o Deus presente neste lugar. Se você tão somente se arrepender dos seus pecados e confiar o seu coração totalmente ao Senhor, Ele vai te fortalecer. Ele vai te transformar. E a tua segunda-feira será diferente. Porque a partir de hoje, a nossa vida será diferente no Senhor Jesus. Amém? Vamos orar. Pai, obrigado, Senhor, pela tua palavra. Senhor, foi a tua palavra que nos conduziu até aqui, Senhor. Sem a tua palavra, Senhor, temos a certeza que essa igreja não teria completado 1 ano de plantação. Sem a tua palavra, Senhor, nós não teríamos chegado até aqui. Sem a tua palavra, Senhor, nós não teríamos esperança do amanhã. Sem a tua palavra, Senhor, para onde iríamos? Para onde, Senhor? Onde estaria o nosso coração se não fosse a tua palavra? Ó Deus, nessa hora eu te peço que os corações aqui presentes, Senhor, que ainda não confiam na tua palavra, possam agora, Senhor, serem penetradas pelo teu Santo Espírito. Que a tua palavra, Senhor, que é mais afiada que uma espada de 2 gumes, possa penetrar, Senhor, e trazer para fora um adorador. Alguém que se prostre diante de ti, Senhor. Reconheça, Pai, que é pecador e se entregue a ti como o único Senhor e Salvador da sua vida, Senhor. Ó Deus, e que possa experimentar a alegria da salvação e a esperança, Senhor, que está aqui disponível nessa hora, porque o Senhor ainda não voltou, mas essa esperança estará de longe de tudo e de todos no dia que o Senhor voltar. Ó Senhor, abra os olhos daqueles que ouvem essa palavra e que possam se agarrar a Ti poderosamente, porque o Senhor é o sumo sacerdote que se compadece de nós e que tem misericórdia de nós e que nos perdoa, nos santifica, nos coloca de pé, nos faz caminhar pelas águas tranquilas. Ó Senhor, Tu és o Deus Todo-Poderoso e a Ti nos prostramos. E a Ti, Senhor, agradecemos por tudo que o Senhor fez em nossas vidas, na igreja, na IBRC, Senhor. E te pedimos que o Senhor continue conosco, porque se o Senhor não estiver conosco, não queremos andar 1 centímetro sequer. E é isso que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, Senhor.